que não trazer um outro vídeo? Desta vez falando sobre anime, uma das minhas obras favoritas. Eu estou falando dos Cavaleiros do Zodíaco. Estou pulando aqui a D, tá? Por isso que eu estou dando uma enroladinha. Beleza. Tá aqui, eu vou dividir aqui a tela com vocês. Canal 8-Bits Legacy. Beleza? Título do vídeo: Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension chegou ao fim após 18 anos. Esse final foi eu complemento, uma merda. Eu li recentemente Next Dimension e eu só reagiria a esse vídeo quando terminasse de ler. Vamos lá reagir e ver o que o 8-Bits Legacy vai nos dizer. Aviso, este é um vídeo altamente tendencioso que não deveria ser levado a sério. Depois de 18 anos de pura enrolação, finalmente a história de Seiya e seus companheiros chegou ao fim. E eu não poderia estar mais frustrado com esse final que só mostra uma coisa: Kurumada precisa desistir de Saint Seiya. Esse vídeo terá um hate desnecessário em cima de uma obra que eu odeio amar. Mas não tem como, eu não consigo aceitar esse final. Na verdade, eu não aceito essa saga. Next Dimension. Vocês leram o Next Dimension todo? Comenta aqui embaixo e diga se o final realmente é essa bosta que a gente está dizendo aqui. Foi uma obra que deu início nos anos 2000, sendo mais específico, em 2006. Sim, 2006. Caraca. Essa saga tem um total de 118 capítulos. Exatamente, o cara demorou 18 anos para terminar 118 capítulos. Uma comparação rápida: Dragon Ball Super iniciou em 2015 e já tem 103 capítulos. Boruto começou em 2016 e já tem 96 capítulos, somando a saga Blue Vortex. E Kurumada, desde 2006, conseguiu nos entregar apenas 118 capítulos, que contam a pior 118 capítulos de uma história bem... história de Saint Seiya já feita. Eu odeio tacar hate em qualquer coisa, porque isso não vai mudar os fatos. Mas... E começou super bem a história do Next Dimension. E, bicho, eu tava lendo a história, tudo bem, são 118 capítulos. Como é que isso vai acabar? Tá acabando já. Assim, no meio da Guerra Santa? Eu realmente estou muito frustrado com Next Dimension, por isso... A impressão que dá é que o Kurumada se cansou no meio da história. Vamos lá. Next Dimension foi criado... Galera, obviamente aqui vai ter spoilers de quem não leu, pra quem não leu Next Dimension. Então, ó, já fica o aviso, tá? Com duas coisas em mente: ser uma continuação direta para a saga de Hades e contar a verdadeira história da Guerra Santa anterior, a que Doku e Shion participaram. Por que eu digo contar a verdadeira história? Porque essa guerra foi contada através do mangá spin-off Lost Canvas, que pra muitos, inclusive pra mim, principalmente agora que Next Dimension acabou, é a... Não, vamos lá, o 8-Bits Legacy. Eu já disse isso em vídeos anteriores, mas pra quem não viu a minha ideia, que já foi difundada por vários fãs. Next Dimension e Lost Canvas são a mesma história canônica, mas só que canônica. O que aconteceu no Next Dimension é uma alteração do tempo causada pela viagem do tempo. Sendo assim, a história original da Guerra do século XVIII é o que foi retratado em Lost Canvas. Primeiro Lost Canvas, saga clássica, Next Dimension. Entende? A viagem do tempo causou a alteração dos personagens do século XVIII. E a história que a gente acompanha é a mesma história, só que afetada pela alteração do tempo. Ok? Só para não soar repetitivo, eu tentei resumir aqui. Já tem vídeo no canal que eu explico aqui, tá? Vídeo sobre os Cavaleiros de Ouro. Beleza? Melhor versão da Guerra Santa do século XVIII, e continua sendo. É a melhor, sim. Ele tem toda a razão. E pra quem já viu o anime ou leu o mangá, sabe o quão bem escrito Lost Canvas é. É um mangá que respeita o universo criado por Kurumada, aprofunda e muito a história da Guerra Santa e de seus cavaleiros, principalmente os de ouro, traz uma abordagem totalmente diferente pra história, não é aquela coisa de sempre, de subir as 12 casas. A única coisa boa que o Kurumada acabou fazendo com a história dele do Next Dimension foi integrar personagens da série clássica com os personagens da Guerra Santa passada. Isso foi legal. Não só os Cavaleiros, mas tem participação também de Cavaleiros de Ouro também. Eu não vou mencionar aqui. Traz momentos de batalhas épicos e encerra essa guerra de uma maneira que para muitos poderia ser canônica. Lost Canvas poderia ser a verdadeira história da Guerra Santa passada, mas Kurumada disse que não. Ele queria trazer a própria versão da Guerra Santa. Kurumada tem a versão dele, a visão dele sobre a sua própria obra. Nós fãs temos a nossa própria visão sobre a obra dele.
Você pode considerar uma canônica, a outra não canônica, as duas canônicas, nenhuma delas canônica, tudo bem. E os fãs apoiaram essa ideia. O grande mestre Kurumada iria mostrar como Doku e Shion sobreviveram à terrível batalha contra Hades, ao mesmo tempo que introduz os Bronze Boys nesse conflito. Ou seja, o passado e o futuro iriam se chocar e provavelmente teríamos um evento gigantesco envolvendo o deus do submundo. Isso prometia, cara, um grande evento Next Dimension. Nossa, velho, Kurumada, o que você fez, cara? Não tem absolutamente nada disso, nem chega perto. Prometeu. Na verdade passa tão longe que quem não presta atenção mal consegue perceber. E é daí que vem minha frustração. Eu quero que vocês entendam o que eu vou falar agora. Foram 18 anos, não foram 18 dias, 18 semanas ou 18 meses. Foram apenas 18 anos para o Kurumada contar uma história que não importa. E isso não são minhas palavras, são palavras do próprio Kurumada. Next Dimension não importa para o cânone de Saint Seiya. Ué? A partir de agora teremos spoilers sobre o final desse arco. Atenção. Não que isso seja grande coisa. Como eu disse, Next Dimension veio com a proposta de recontar a Guerra Santa do século XVIII. Porém, ao mesmo tempo, no futuro... Não concordo, ele veio com a proposta de continuar a série. Só isso. Após a batalha nos Campos Elíseos... Como é que você vai recontar a história do passado que você tem a intromissão de personagens do presente? Não faz sentido. Seiya foi perfurado pela espada de Hades e entrou em um coma profundo. Então Athena e os outros Bronze Boys foram até Cronos para que eles voltassem para o passado para derrotar Hades naquela Guerra Santa. No primeiro momento foram só Saori e Shun, depois os outros chegaram lá. Para que no futuro, Seiya nunca tenha sido perfurado pela espada. Sim. Agora, olha bem, o objetivo deles era voltar ao passado e derrotar Hades, ok? Ok, isso não acontece. Para ser um pouco mais exato, os Bronze Boys e Athena nunca... Olha bem o que eu tô dizendo, eles nunca encontraram com Hades durante todo o Next Dimension. A verdade é que Next... Não, o tema encontrou o Hades, mas na figura do Alone. Só o tema. Dimension é basicamente a saga das 12 casas, tudo de novo. Quando os Cavaleiros de Bronze voltam para o passado, eles perdem Athena no meio do caminho porque ela voltou a ser criança por motivos de... E novamente, eles vão precisar subir as 12 casas. Mas nesse caso, eles estão subindo e descendo porque cada Cavaleiro de Bronze foi parar em uma casa diferente. Isso. E ao mesmo tempo, todo o santuário está em perigo por causa da Athena. Como agora existem duas Atenas em um mesmo período de tempo, isso vai trazer uma catástrofe que pode destruir todo o planeta. Então surge o 13º Cavaleiro de Ouro, que prometeu tudo e não entregou nada. Asclepio de Ofiuco apareceu para matar a Athena. Sempre tem alguém que vai querer matar a Athena. Então ele começa a subir as 12 casas enfrentando... Ele queria matar a Athena, que viajou no tempo, para que não houvesse esse colapso no período deles. A outra existia a Athena Sashi e a Athena Saori numa mesma época. E aí o Asclepio queria matar a Athena Saori. Os Cavaleiros de Ouro. E Next Dimension se resume a isso. De um lado tem os Bronze Boys subindo e descendo as 12 casas, do outro tem Asclepio subindo as 12 casas, no meio de tudo isso tem os Spectres subindo as 12 casas. Não, você tem também Cavaleiros descendo as 12 casas. E lembra sobre a Guerra Santa? Então, ela não acontece. Avançando 116 capítulos de pura enrolação, chegamos ao momento mais icônico que o Kurumada consegue pensar toda vez que ele vai escrever uma nova saga, que é o sacrifício de Athena. Os Cavaleiros de Bronze finalmente se reúnem com a deusa, ao mesmo tempo que Asclepio também chega até ela, e todo o santuário está sendo destruído por causa da presença de Athena naquela era. Então, Athena faz o quê? Ela dá a Rage Kit exatamente da mesma forma que ela faz no capítulo Santuário durante a saga de Hades. Os Cavaleiros de Bronze tomando uma surra nas 12 casas para proteger ela, e ela morre. E é a partir de agora que toda a minha frustração com Next Dimension chegou ao ápice. Durante todos esses anos, eu aceitei essa história repetida de subir as 12 casas. Eu aceitei aqueles Cavaleiros de Ouro merda que o Kurumada criou. Na moral, eu não consigo entender o fã que diz que os Cavaleiros de Ouro de Next Dimension são melhores que o... Não são. Cara, o de Câncer é uma piada de mau gosto. A história do Escorpião é Carlate, não sei o nome dele, é zoado. O do Sagitário, então, puta que pariu. E os outros ficaram subdesenvolvidos. O do Leão também, puta que pariu. De Canvas é simplesmente ilógico, mas enfim, eu aguentei... O que se salva é o Shijima de Virgem, o Doku e o Shion. E também o de Gêmeos, legal. Mas os outros, puta que pariu. Aquelas porcarias de ouro, eu aguentei os hiatos constantes e até mesmo o fato que não tava tendo Guerra Santa nenhuma.
Mas no capítulo 116, faltando apenas 2 capítulos para terminar, Kurumada mete a seguinte frase, abre aspas porque eu quero ler exatamente o que está escrito no capítulo. Athena e também vocês, Cavaleiros de Bronze, mesmo que tenham retornado em segurança para o futuro, ainda há uma próxima batalha esperando por todos vocês. Como vocês não estão mais aqui, a destruição dos céus e da terra também irá desaparecer, e tudo irá voltar ao que era antes de tudo isso ocorrer. E tudo isso também irá sumir das memórias de todos. É quase uma certeza que será como se nada disso realmente tivesse ocorrido. Se você que é muito fã não conseguiu entender, Kurumada, ele descartou tudo o que aconteceu em Next Dimension. Tudo foi em vão. Nada mudou. Eles não precisavam ter voltado ao passado. Athena poderia ter usado o poder dela para retirar a espada de Hades lá no futuro. Next Dimension nunca aconteceu. Apesar dessa saga ter começado alguns meses antes de Lost Canvas, Next Dimension nada mais é do que um filler no cânone de CDZ, criado por Kurumada unicamente porque ele não quis aceitar que Lost Canvas é muito melhor do que qualquer outra saga que ele já fez. Calma aí. Lost Canvas tem seus méritos, mas não é melhor que, por exemplo, Saga das 12 Casas, por favor. Desculpa, por favor. Olha que interessante que ele trouxe aqui. O Next Dimension é um filler criado pelo próprio criador. Então, por birra, ele resolveu fazer uma saga de 18 anos que não foi pra lugar nenhum. Hey, no, stop, just calm down. Caralho, pode crer. Nessa ele acertou não. Chega de AD! Viva o Pré, o maior pré do Brasil! Faça uma recarga e ganhe o YouTube em dobro. E no capítulo seguinte, ele ainda coloca que agora que Athena chegou ao santuário, a Guerra Santa vai começar. Agora! Ou seja, nunca houve uma Guerra Santa em Next Dimension. A verdadeira Guerra Santa ele não vai contar, ele nunca quis contar, a gente nunca vai saber. Ele só queria descartar Lost Canvas do debate dos fãs. Como? Me diz. Não conseguiu. Lost Canvas ainda é canônico, na minha concepção. Os dois são. Como vocês podem aceitar isso como sendo algo legal? Como não ficar frustrado sabendo que 18 anos de espera não levou a história pra lugar nenhum? Next Dimension tá pra CDZ, assim como GT tá pro Dragon Ball. Um emaranhado de ideias interessantes que foram mal executadas. Só que Dragon Ball pelo menos tem a desculpa de não ser canônico e de não ter sido feito pelo criador. Mas Next Dimension é só uma porcaria. E sabe o que é melhor de tudo isso? Criado pelo próprio Kurumada. Pra mim, Next Dimension só canonizou o Lost Canvas e ninguém vai tirar isso da minha cabeça. É o que eu falei. Belo frame. Lost Canvas é o passado principal. Tudo bem. Se agora a Guerra Santa vai começar, então eu posso muito bem trocar esses cavaleiros ridículos que o Kurumada criou pelos cavaleiros de Lost Canvas. E pronto, a partir daí começa a Guerra Santa que foi contada maravilhosamente bem em Lost Canvas. Que infelizmente não deve ter continuação animada. E que se que é canônico em CDZ, se nem mesmo o autor se dá o trabalho de fazer algo decente. E se vocês repararem bem, eu nem cheguei a citar o último capítulo, o capítulo que realmente encerra a história. Nossa. Porque sendo bem sincero, ele não é um capítulo ruim, é um final poético. O final é ruim, o capítulo não. O final é horroroso. O que eles É fizeram. a história que Kurumada sempre quis contar lá em Prólogo dos Céus, mas não teve a chance. Next Dimension foi feito todo com isso em mente, de readaptar a história do Prólogo dos Céus, finalizando a obra dessa forma meio que simbólica, vamos dizer assim. E pra mim, tudo bem, eu não achei esse capítulo ruim. Eles devem futuramente animar o Next Dimension, mas talvez eles vão mudar certas coisas. Certamente eles vão mudar algumas coisas. Principalmente o final. Só esse, já que todos os outros 117 foram descartados e não precisavam existir. Sério, eu tava lendo Next Dimension, aí tá lá, os acontecimentos que deve tratar aqui, aí tem um fim gigante ali, como mostrou, eu não acreditei. É sério? Eu na hora, juro por Deus, eu li assim na hora, eu disse, é sério? Deveria ter sido desde o começo uma readaptação do Prólogo dos Céus. Não era pra inventar esse negócio de viagem no tempo. Não, mas eu acho que foi isso mesmo, uma readaptação do Prólogo do Céu, porque dizem aí que a versão do Prólogo do Céu foi odiada pelo próprio Kurumada, por isso que ele resolveu fazer o Next Dimension. E também com uma proposta também de tentar fazer algo melhor do que Lost Canvas, o que não ocorreu, né?
Tudo bem que faz sentido por causa de Cronos e tal, mas não precisava. Era só reescrever o filme da mesma forma que Dragon Ball Super tem feito com os novos filmes. Eles são adaptados para o mangá com a adição de novas coisas. Era só ter feito isso com o prólogo dos céus, já que ficou bem claro que era isso que Kurumada queria. Ele nunca quis contar a história da Guerra Santa anterior, nunca quis mostrar o conflito contra Hades, e nem sequer se importou em criar personagens interessantes. Tudo o que ele fez foram 18 anos de desculpa para canonizar o prólogo dos céus. E tem fã aplaudindo isso. Eu tenho certeza que esse fã não acompanha CDZ desde 2006. Não tem como, eu não acredito. Eu não acompanho Next Dimension desde o lançamento e mesmo assim eu tô frustrado. O cara que isso aqui e disse que isso é um Cavaleiro de Ouro de respeito, mano, não tem como, na moral. Ele vira uma bola. O Cavaleiro de Câncer, ele vira uma bola. Fora a sinalização woke que ele faz. Ai, não sei se eu sou homem, não sei se eu sou mulher. Meu Deus do céu! Puta que... Como que Death Duel é melhor do que isso aqui? Os humanos são como estes peões. Não se preocupe. A entrada do... Basta nós darmos o último passo, Marigold. que o jogo chega ao fim. Pô, olha que foda. Porra, isso é foda. Chega! E o pior é que a saga inteira é uma gigantesca repetição das sagas anteriores. Tem cavaleiros traindo Athena, tem cavaleiros que foram ressuscitados como... Ali do Peixes, o Cardinale de Peixes e o Afrodite de Peixe, tem diferenças. O Cardinale não queria assassinar Athena por assassinar Athena, mas porque, eu já falei, negócio de colapso e tal. Espectros só pra revelar depois que eles na verdade estavam do lado de Athena. Tem a subida dos espectros nas 12 casas, tem a subida dos Cavaleiros de Bronze nas 12 casas. As batalhas são bem parecidas com o que acontece na saga de Hades e na saga do Santuário. O que era mais legal mesmo, que é o Olimpo, é deixado de lado logo no começo. Next Dimension deveria ser duas histórias paralelas. No futuro, Athena e os Cavaleiros invadindo o Olimpo pra, sei lá, salvar Seiya. Era só inventar algum artefato no Olimpo e dizer que era a única forma de salvar o Pégaso, enquanto no passado contava a história da Guerra Santa sem a interferência dos Cavaleiros do Futuro. Mas pra que criar algo diferente se ele pode só repetir tudo? Os Cavaleiros de Ouro poderiam ter ganhado uma importância maior, mas eles têm a... Um problema que os fãs também apontam, e eu concordo até, aí foi mais culpa da Toei. Acho que foi ela que é responsável pela... a Toei. Elas criaram a saga Hilda, baseada na saga de Poseidon do mangá. Aí isso meio que deu uma saturada para quem assistiu só a animação. Saturou a saga de Poseidon, porque a fórmula é a mesma. Aliás, a fórmula também das 12 casas também é a mesma coisa. Isso saturou o espectador. E o Kurumada foi pelo mesmo caminho. Exata mesma função dos Cavaleiros de Ouro da saga do Santuário. Manter a base das histórias ou preguiça de criar algo novo? Eles são apenas porteiros que vão enfrentar Cavaleiros de Bronze e alguns outros inimigos. A subida de Tsukio de Garuda, que antes era o Cavaleiro de Taça, é exatamente a mesma coisa da subida do Saga, Camus e Shura. Sim. Ler Next Dimension não traz uma sensação de novidade em momento algum. Até quando o Ofiuka aparece, a história basicamente se repete. A gente passa a acompanhar ele subindo as 12 casas, lutando contra os Cavaleiros de Ouro. Ele subindo as 12 casas até chegar na sua casa, que fica, salvo engano, entre Sagitário e... Escorpião e Sagitário. Mas é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. No final das contas, os espectros não têm importância. Mostrou aí a página do quadrinho, mostrou o Doku. Foi legal o Shiryu encontrando o Doku. O Shiryu se encontrando com seu antigo mestre, só que jovem. Isso foi bem maneiro. A Lune aparece no começo e no final praticamente. Tema tem um total de 0 função narrativa. Hades que é bom? Nada. E Seiya só foi citado o tempo todo. Resumindo, a Guerra Santa nada mais é do que a Batalha do Santuário sendo repetida novamente. E no fim, Sim. Kurumada não se deu ao trabalho de contar como realmente aconteceu essa guerra. O que mais me frustra em tudo isso é que Cavaleiros é uma obra com potencial gigantesco, mas sofre tanto para encontrar seu espaço novamente. Mesmo que a obra em si tenha seus problemas, ela ainda conseguiu formar uma fanbase grande e fiel, e bastante complicada também. Mas era pra CDZ tá no mesmo patamar de Dragon Ball e Naruto. Só que tudo que Isso aqui é Netflix, né? lança pra essa obra, ou os fãs não gostam por puro preconceito, como é um remake, ou é ruim mesmo, tipo live action, ou então é o Kurumada fazendo cagada com a própria obra durante 18 anos. E o que me... Vamos combinar, cara. Eu já disse isso no vídeo anterior, eu vou repetir aqui. Nos últimos anos,
só Lost Canvas prestou do que saiu de Cavaleiro do Zodíaco. Ômega foi uma merda. Eu não assisti, mas o remake da Netflix não foi bem recebida. O filme live action eu não vou nem comentar para não ficar mais estressado. Então, o filme Além do Santuário também é uma desgraça. Eu paguei ingresso para ver essa merda. Então, Kurumada fazendo o mangá dele do Next Dimension. Então, cara, Deixa mais surpreso é ver fã querendo uma nova saga, a saga de Zeus. Maluco, vocês estão bem da cabeça? Se vocês não têm noção do tamanho da loucura que é isso, eu tenho uma coisa pra te dizer. Kurumada tem atualmente 70 anos, amigo. Ele demorou 18 pra fazer uma saga de 118 capítulos. Se ele começar uma nova saga agora, sabe quando ele vai terminar? Ele não vai terminar, porque ele não vai estar vivo pra isso. O que o Kurumada precisa fazer agora é encontrar um substituto, da mesma forma que o Kishimoto e o Toriyama fizeram. Alguém pra dar uma repaginada total na franquia, tanto no estilo artístico como na condução da história. Alguém que... O triste de tudo isso é porque obras gigantes como Cavaleiros, Dragon Ball, eles nunca vão ter um final. Já para pensar nisso? Toriyama, Deus o tenha, não está mais entre nós. Togashi, pelo amor de Deus, ele está mal das costas, não sabe como é que está a saúde do criador de Hunter x Hunter. Não vai conseguir provavelmente terminar, ainda mais pelo arco que começou, o arco do Continente Sombrio, que promete ser algo grandioso, talvez não tenha um final. E aí vai ficar a cargo de outras pessoas terminar, sabe? Triste, cara. Que vai continuar o legado que Kurumada criou, mas adaptando para uma nova geração. Porque Next Dimension é de um estilo de escrita que ficou preso nos anos 80 e que hoje já não tem mais tanta força. CDZ precisa urgentemente se reinventar para alcançar o verdadeiro potencial que essa obra possui. E para falar a verdade, já tá acontecendo isso com o remake. Não, o 8 Bits Legacy, o Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que ela já alcançou o seu auge. E a galera e eu me incluo nisso, ela se prende muito no que já foi feito no passado, no mangá, no anime. Então, é ladeira abaixo, filho. É só coisa medíocre que vai aparecer. Se acontecer uma coisa boa ou próximo do que foi de bom que já aconteceu com o Cavaleiros do Zodíaco, é a continuação da animação de Lost Canvas, que aí já não tem o dedo do Kurumada, né? Tem o legado dele sendo respeitado e até melhorado. Remake, que é atualmente a melhor adaptação de CDZ que temos, mas como eu disse antes, que é a potencial que essa obra possui. E pra falar a verdade, já tá acontecendo isso com o remake, que é atualmente a melhor adaptação de CDZ que temos. O remake? Eu não vi, mas não começou bem não, cara. Pelo que dizem aí, eu não assisti, mas o que diz as más línguas é que não é uma boa adaptação, um bom remake. Mas, como eu disse antes, o preconceito nunca vai permitir os fãs perceberem isso, infelizmente. De qualquer Tá me chamando de preconceituoso? maneira, Next Dimension poderia ser muito melhor. A saga é um compilado de repetições em uma trama desnecessária, com o único propósito de ser uma desculpa para canonizar um filme lançado há 20 anos, que no final só serviu para descartar a própria história que ele havia criado. Como que você chegou no Olimpo? Ele foi de Uber? Tinha no Google Maps o caminho até lá? Enfim, eu espero que o remake CDZ continue adaptando as próximas sagas e que chegue até Next Dimension. Querendo ou não, gostando ou não, esse é o final. Eu espero que seja o final. E seria bom ter a adaptação completa dessa obra em anime. Apesar de tudo, CDZ merece. Vai receber um anime com certeza, mas eu espero que a Toei é especialista em fazer isso. Tipo, você criar uma história. Criar não, você adaptar a história de um mangá já originalmente lançado e você dar uma esticada. Não esticar de forma gratuita, mas você desenvolver esse final. Melhorar alguns personagens que o Kurumada cagou e dar um final mais digno, mais desenvolvido. E se você quiser desbancar para uma saga do Zeus, do Olimpo, faz Faz uma saga filha, mesmo como vocês fizeram com Hilda, baseado nos Guerreiros Azuis do mangá. O Kurumada talvez não queira fazer, e talvez se quiser fazer, vai fazer mal feito. Com todo respeito ao Kurumada, tudo que ele fez, mas tipo, Next Dimension ficou bem aquém. Prometeu muito, não entregou nada.
Vocês, o que acharam do final de Next Dimension? Eu espero de verdade que vocês não tenham ficado frustrados igual a mim. Eu realmente não gosto de criar hate, porque eu sempre tento tirar algo bom, mesmo das coisas ruins ou situações ruins. Mas a minha frustração com esse final foi muito grande. Quem sabe daqui a alguns anos eu consiga rever de uma forma melhor. De qualquer maneira, eu ainda vou continuar trazendo mais coisas. Só vou rever Next Dimension se for no anime, aí eu vou ver se eles vão melhorar ou não. Dizer aqui no canal. Por isso, já se inscreve aí e compartilha o vídeo para ajudar o canal a crescer. E valeu por ter assistido até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Sem hate e se cuidem. Grande abraço, 8bits Legacy. Bom vídeo, bom resumo do que foi Next Dimension que o próprio Akira fez, né? O que vocês acharam do Next Dimension? Comenta aqui embaixo, beleza?